Minhas caras e meus caros amigos, quero saudar, evidentemente, o Dr. Paulo Portas, Vice-Primeiro-Ministro e Presidente do CDS-PP, com quem partilhei responsabilidades realmente grandes nos últimos 4 anos, à frente de um governo que os portugueses escolheram há 4 anos atrás para fazer, sobretudo, aquilo que preocupava a generalidade dos portugueses: tirar Portugal do resgate financeiro, devolver-lhe a credibilidade, devolver-lhe a soberania e, por isso, também devolver-lhe a liberdade, que é aquela que nós temos hoje, para construir um futuro bem melhor do que aquele que nos ofereceram em 2011. Obrigado, Paulo Portas. Cumprimento também os presidentes das Juventudes do PSD e do CDS, o Simão Ribeiro e o Miguel Pires da Silva, que têm sido, com todas as suas equipas, com todos os jovens que conseguiram mobilizar, uma das forças grandes desta nossa campanha, e por isso me parecia até muito justo que os pudéssemos distinguir nesta fase final da campanha, dizendo-lhes que se há uma razão também para estas eleições abrirem um futuro com muito mais esperança para os jovens, foi porque os jovens acreditaram muito em tudo o que fizemos e têm hoje uma grande esperança no país que podem construir. Cumprimento também, de uma forma especial, o António Lobo Xavier, que, apesar das condições adversas que o limitam nesta altura, venceu essas adversidades para vir ter connosco e partilhar connosco e com o país não apenas a visão do que aconteceu nestes 4 anos, mas também a gravidade, porque as coisas têm de ser tomadas com a gravitas que as circunstâncias merecem, a gravidade, a importância que as escolhas que vamos fazer nas próximas eleições de domingo terão para o país que estamos a construir. Não vou repetir aquilo em que me revi da sua intervenção. Creio que está muito claro hoje, aos olhos da generalidade dos portugueses, que nós não andámos 4 anos a fazer de conta, não andámos 4 anos a maquilhar as contas, não andámos 4 anos a adiar os problemas, não andámos estes 4 anos a projetar e empurrar com a barriga problemas ainda maiores para o futuro. Estivemos estes 4 anos em permanente contacto com a realidade. E a realidade que o país conheceu é aquela que cada português recorda. Difícil, mas superável. E foi a capacidade de superarmos a realidade que herdamos e vencer os problemas que a falta de visão e de responsabilidade do passado nos colocou à frente, que nos motivou, que nos levou a acreditar que sim, era possível ultrapassar a crise, era possível pormos o nosso país a crescer, era possível criar emprego, era possível ter uma economia mais dinâmica, a olhar mais para o mundo, era possível defender o Estado Social, é possível ter hoje uma democracia mais madura, com alicerces mais sólidos e que, portanto, constitua o chão de uma maior confiança no futuro que temos à nossa frente. Esta foi a realidade destes 4 anos, do que nos empenhamos com todos os portugueses em fazer e sacrificar para poder ter um futuro melhor, e esse futuro já começou, porque o país diferente que queremos construir para o futuro já está a emergir depois da crise que conseguimos vencer. Por isso, António Lobo Xavier, eu estou consigo na sua visão
de que o que podemos fazer hoje para Portugal, o que podemos fazer mais hoje por Portugal, resultou da determinação de todos os portugueses, dos portugueses que não têm partido e que não estavam preocupados com a sorte dos partidos nem dos políticos, quiseram mostrar para defender o seu próprio país e construir um futuro melhor, que é aquilo que todos nós queremos. Hoje, neste encontro também, predominantemente com jovens, queria também salientar que normalmente tudo tem uma causa. Às vezes é preciso ir fundo às verdadeiras causas para percebermos os problemas que temos e, sem atacar muitas vezes as causas dos problemas, nunca estaremos a resolvê-los verdadeiramente. Quando não olhamos com a atenção devida para as causas das coisas, em regra, condenamos-nos a correr atrás do prejuízo quando é tarde demais. Em Portugal, em 41 anos de democracia, andámos atrás do prejuízo várias vezes. E várias vezes tivemos de fazer sacrifícios grandes, tarde demais, porque não houve a responsabilidade e a visão no tempo certo para construir um futuro diferente. O futuro de Portugal joga-se hoje nas eleições de domingo. Segunda-feira é tarde demais para correr atrás do prejuízo. É domingo que as nossas escolhas para o Portugal que queremos fazer se têm de concretizar com absoluta consciência do que está em causa. No que respeita aos mais jovens, há, sobretudo, creio eu, duas coisas que estão em causa. No resto, deixem-me dizer-lhes, tenho uma enorme confiança nos jovens portugueses, na juventude portuguesa, e tenho a certeza de que essa juventude não está à espera que sejam os governos a resolver-lhes todos os seus problemas, porque elas sabem muito bem, todas essas pessoas jovens que o país tem, que é mais fácil o Estado não atrapalhar para que eles possam construir o seu próprio futuro. Mas há duas coisas que nós temos a obrigação, a clareza de ter bem consciente. A primeira é que dispomos hoje de um indicador muito avançado sobre a pobreza e a desigualdade do futuro. Esse indicador avançado chama-se taxa de abandono escolar precoce e insucesso escolar. Essa é talvez a mais importante dimensão do futuro sobre a qual devemos atuar precocemente. Se há um indicador avançado das desigualdades futuras, esse indicador está assumido nos jovens que normalmente provêm dos agregados familiares mais débeis economicamente, que são as primeiras vítimas do insucesso escolar, a que se segue o abandono escolar precoce, que antecede o desemprego ou o emprego menos qualificado. Já o referi em duas outras ocasiões e hoje quero sublinhá-lo também. Nós temos de atuar enquanto é tempo, preventivamente. Não é quando é tarde demais. Não é só quando temos os resgates financeiros. É também quando olhamos para a igualdade de oportunidades. Nós temos, felizmente, uma sociedade que tem um Estado social que provê às necessidades de solidariedade. E ainda hoje de manhã, dado que hoje é o dia do idoso, o recordei aos mais velhos, aos nossos idosos. Hoje, toda a sociedade faz um esforço grande de solidariedade para quem mais precisa e, normalmente, os nossos mais idosos têm hoje necessidade de uma expressão grande da nossa solidariedade para poderem fugir à pobreza
e viverem com dignidade. Mas só é assim hoje porque muito tarde o Estado atuou. Tivesse havido Estado Social quando as pessoas acederam ao mercado de trabalho e ajudaram o seu país a crescer e a transformar-se, tivesse havido Estado Social nessa altura e hoje a sua velhice seria muito melhor, talvez carecesse de menos solidariedade, porque todo o país teria feito o que era justo na altura que era certa. Ora, também em relação aos jovens, nós temos de pensar da mesma maneira. Nós sabemos que gastamos muito dinheiro depois a orientar os mais jovens para as áreas vocacionais que podem ter mais procura no mercado de trabalho, a ajudá-los a completar a formação que não tiveram antes, a vencer e ultrapassar o insucesso que conheceram nos seus primeiros anos. Mas nessa altura já é tarde. O que nós queremos é combater as desigualdades logo que elas se possam manifestar. E elas manifestam-se logo quando os jovens contactam com a rede do pré-escolar ou quando entram para o sistema educativo. E é aí que nós precisamos de ser mais ambiciosos e de centrar os nossos esforços no combate contra as desigualdades. Queria dizer uma segunda área em que é fundamental a nossa intervenção. Tem que ver justamente com aquilo que já foi aqui referido a propósito da dívida pública, da dívida do Estado. Nós sabemos que hoje há um encargo muito pesado que está às costas dos mais jovens. E digo às costas deles porque todos suportamos os encargos dessa dívida quando pagamos os juros dessa dívida. E essa pesada herança não desaparece de um dia para o outro. E os mais jovens serão aqueles, com certeza, que mais tempo terão pela sua frente o encargo de pagar as dívidas do passado. Creio que foi, ele não está aqui hoje, mas não levará a mal que o cite, que foi o Dr. Paulo Rangel quem, há alguns anos atrás, falou da necessidade de libertar o futuro desse fardo da dívida. E eu quero dizer que não temos feito outra coisa estes 4 anos. Ainda há pouco mais de uma semana, o INE divulgou a Bruxelas aquilo que era o procedimento por déficit excessivo, aonde está retratada a nossa dívida pública. Hoje o Banco de Portugal atualizou essas séries estatísticas a partir de 2011. Vimos confirmado o que há mais de uma semana soubemos através do INE, que até ao final deste ano a dívida pública portuguesa passará de um valor de cerca de 130% do PIB em dezembro de 2014 para pouco mais de 125% até ao final deste ano. Quer dizer que, não obstante aquilo que foram as reclassificações estatísticas e os efeitos meramente contabilísticos que foram adotados pelas instituições que contabilizam estas matérias e que foram comunicados a Bruxelas, Portugal está a diminuir o rácio da dívida e estará a diminuir a sua dívida também. E como eu já tive a ocasião de dizer, este mês de outubro iremos pagar justamente mais uma fatia, cerca de 5,4 mil milhões de euros, de dívida que foi emitida no tempo de um governo socialista em 2005, há 10 anos atrás. Mais 5.400 milhões de euros de dívida que vamos pagar e de menos juros que, por isso, precisaremos de pagar para o futuro. Mas fizemos mais nestes 4 anos, porque também pagámos antecipadamente dívida ao Fundo Monetário Internacional. E assim as condições de mercado o permitam
e ainda pagaremos mais antecipadamente, de modo a poupar nos juros nos próximos anos. Estamos, portanto, a libertar o futuro. E quando fazemos isso, fazemos uma coisa que em democracia é obrigatório, mas que em qualquer nação, tão antiga como a nossa, devia ser uma permanência. Garantir que os que vêm depois de nós têm, pelo menos, tantas possibilidades de escolha como nós tivemos. Quer se trate dos nossos recursos ambientais, quer se trate dos nossos recursos financeiros. Cada geração deve ter a possibilidade de acrescentar ao que recebeu. E esse é o sentido do progresso que nós temos vivido em Portugal. Mas cada geração que vem depois de nós tem de ter uma pequena parcela, pelo menos, de mais liberdade para escolher, para poder também ir mais longe do que a anterior. E isso nós estamos a construir em Portugal e estamos a construir com a juventude portuguesa. Concluo dizendo, este domingo nós escolheremos o que queremos para Portugal nos próximos anos. Já aqui foi dito, há quem tenha plano A, plano B e não sei quantos outros planos. Temos-nos habituado, nesta campanha, a ver realmente os zigue-zagues, a inconstância daqueles que disputam as eleições connosco. Tenho a certeza que os eleitores estão atentos e não deixarão de fazer a sua própria avaliação. Quero apenas sublinhar, no que nos diz respeito, que a coligação tem mantido, desde o início, o mesmo espírito com que iniciou esta maratona, porque é uma autêntica maratona aquela que iniciámos em 2011. Sabemos muito bem qual é a estratégia que temos, qual é o rumo que traçamos e aonde é que queremos chegar. Não nos temos desviado no essencial daquilo que escolhemos fazer. Por isso, me parece razoável que os portugueses possam olhar para a coligação e sentir hoje serenidade e tranquilidade, porque é assim que estamos a olhar para as nossas eleições deste ano. Sabemos que os portugueses irão escolher a olhar também para o seu futuro, a olhar para a circunstância de cada um, mas para aquilo que cada um deseja para o seu país no seu todo. E essa visão não se há de afastar, com certeza, daquela que construímos a cada ano que passou destes 4 anos. É uma mensagem positiva, é uma abordagem construtiva, é um futuro de confiança e de esperança, aquele que construímos em Portugal nestes 4 anos, e assim será, unindo os portugueses e unindo Portugal a partir do próximo domingo. Um abraço. Viva Portugal!